A paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a apostila 4, a matéria é a História da Igreja 3, e nós paramos o vídeo anterior na página de número 112. Nós retomamos na mesma página 112, retomamos na própria página 112, vamos para o terceiro parágrafo dando sequência. Essas escolas de pensamento influenciaram o cristianismo e deu origem ao deísmo cristão, cujo principal ensino era que Deus deixou sua criação reger-se por leis naturais. O seu maior representante foi Voltaire. O racionalismo do século XVII, também conhecido como a Idade da Razão, foi a base do iluminismo francês do século XVIII, que foi um movimento paralelo ao deísmo inglês, que começou na França e se espalhou por outros países da Europa. Lição 8.3, o racionalismo. Uma categoria antiga de racionalismo é encontrada no filósofo grego Platão, para quem a razão seria a verdadeira forma de se chegar ao conhecimento, através do raciocínio dedutivo. Platão acreditava que uma pessoa possui um conhecimento inato desde o seu nascimento e que ele é derivado do mundo das ideias. Esse racionalismo platônico foi desenvolvido e sistematizado nas filosofias de Descartes, Spinoza, Leibniz. René Descartes é considerado um dos pais da filosofia moderna. Foi um filósofo francês contemporâneo de Galilei e, temendo uma perseguição por causa de suas ideias, foi muito cauteloso em expô-las. Ele desenvolveu um sistema filosófico fundamentado na razão matemática e que tudo aquilo que não fosse comprovado pela razão deveria ser rejeitado. Sua preocupação era criar um sistema que tivesse a certeza da matemática e não dependesse das ideias escolásticas e do dogmatismo católico. Descartes acreditava que as ideias inatas criadas por Deus na mente humana é o pressuposto básico para o conhecimento. Esse pensamento foi a base da filosofia racionalista. O método de Descartes foi aplicado à existência de Deus e à natureza do ser humano. O seu ponto de partida foi adotar uma postura de dúvidas universal, onde que para obtermos conhecimento da verdade seria necessário duvidar de todos os nossos conhecimentos. Ele desconfiava que o método empírico de obter conhecimento, ele desconfiava do método empírico de obter conhecimento. Um fato inquestionável que poderia ser estabelecido sem qualquer dúvida era o fato da existência humana. Se há pensamento, então deve haver uma pessoa que pensa. Disso, ele estabeleceu um princípio que foi um dos princípios básicos de seu sistema filosófico. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Com respeito à existência de Deus, ele não começa com a criação, mas com o conceito de que há no ser humano a ideia inata de um ser perfeito, isso é Deus, que é a fonte última das ideias. Argumento ontológico de Anselmo. O sistema filosófico de Descartes influenciou a filosofia posterior, que assumiu uma tendência idealista. Sua afirmação de que todos os conceitos devem ser colocados em dúvida, até que sejam provados, influenciaram profundamente o pensamento popular. Os teólogos de seu tempo, que defendiam o método indutivo de Aristóteles, criticaram o sistema de Descartes porque viam nele o perigo de heresia. O racionalismo de Descartes também foi muito criticado pelos empiristas que não aceitavam o conceito das ideias inatas e de que a razão é o principal meio de se obter o conhecimento. O racionalismo
com sua ênfase na matemática, foi de fundamental importância para a ascensão da ciência moderna daquele período. Essa influência foi sentida por Galilei, que teve, através da razão, o conceito matemático da natureza. A alta crítica das escrituras foi influenciada pelo racionalismo de Spinoza, que rejeitava a inerrância das escrituras e os milagres. Lição 8.4, o empirismo. Do grego, empeiria, que quer dizer experiência sensorial. O empirismo afirma que o conhecimento é obtido através da percepção dos sentidos, ou seja, o conhecimento procede da experiência. Uma forma de empirismo primitiva é encontrada em Aristóteles, mas o precursor do empirismo moderno foi o filósofo britânico Francis Bacon, que através de sua obra Novum Organum desenvolveu o método indutivo de investigação científica, que também é conhecido como método científico. Consiste numa estrutura lógica que compreende um processo de etapas para se chegar à conclusão de um problema. O método indutivo de Bacon foi uma reação contra o método dedutivo de Aristóteles, usado pelos escolásticos da Idade Média. Enquanto que no método dedutivo o princípio geral era aceito com base na autoridade para chegar a um princípio particular, no método científico o princípio particular é analisado e investigado pelo processo de estrutura lógica até chegar ao princípio geral. A filosofia empírica de Bacon seria desenvolvida pelo filósofo John Locke. No seu famoso livro Ensaio sobre a Inteligência Humana, em 1690, Locke negou a existência de ideias inatas e afirmou que a mente, no instante do nascimento, é um papel em branco cuja escrita é realizada através dos sentidos. As ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida através da experiência sensorial e da reflexão. Pela sensação, a pessoa verifica efeitos de outras coisas e pela reflexão, a pessoa percebe seus próprios estados e atividades. Essas são as duas fontes de conhecimento das quais as ideias fluem. A partir dessa premissa, Locke falava da racionalidade do cristianismo e afirmou que a existência de Deus afirmou a existência de Deus pelo argumento de causa e efeito. Eu dei uma pulada aqui, deixa eu retomar. Meu Deus, causa e efeito, Desculpa, gente, deixa eu voltar para não perder o conteúdo todo do vídeo. Assumiu uma tendência idealista, sua afirmação. Vamos no último parágrafo da página 112, só para eu não perder o conteúdo do vídeo. Os teólogos de seu tempo que defendiam o método indutivo de Aristóteles criticaram. Passamos, página 112, nós terminamos. Nós estamos agora no empirismo. Deixa eu voltar no... Pela sensação. A filosofia empírica de Bacon, desenvolvida pelo filósofo John Locke, terminou. Em 1695, penúltimo parágrafo, Locke publicou um tratado sobre o razoável do cristianismo, onde afirmava que o cristianismo é a mais razoável das religiões. Ele aplicou suas teorias sobre o conhecimento humano no campo sociopolítico. Assim, como não deveria existir ideia inata, também não deveria existir poder inato, como defendiam os adeptos do absolutismo monárquico. Locke influenciou na formação da teoria política na Inglaterra e na América. No seu tratado sobre o governo de 1960, ele defendeu a ideia de que o homem tem direito natural à vida, liberdade e propriedade. Em razão de suas ideias políticas, Locke foi considerado por muitos historiadores como o pai do iluminismo. A aplicação do empirismo à teologia produziu uma teologia da experiência, cujo maior representante foi o teólogo
Friedrich de Schleiermacher. Os teólogos liberais aplicaram o método científico à religião numa tentativa de harmonizar a fé cristã com a ciência moderna. O resultado disso foi uma teologia natural. Encerramos a página 113, na página 114, lição 8.4, o deísmo, do latim Deus. O racionalismo teve no deísmo sua expressão religiosa. A combinação da filosofia racionalista com as leis científicas de Newton resultou numa abordagem teológica que foi conhecida como deísmo. O deísmo produziu uma religião da razão, quando o cristianismo passou a ser abordado a partir da razão em detrimento da fé. O deísmo surgiu na Inglaterra e se espalhou pela França, Alemanha e Estados Unidos. O pioneiro do deísmo foi Edward Herbert, Lord de Sherborne. Ele foi considerado o pai do deísmo. Ele apresentou os pontos básicos do deísmo e afirmou que a verdadeira religião deve ser universal e não se fundamenta em revelações particulares, nem em acontecimentos históricos, mas nos instintos naturais de todo ser humano. A religião de Herbert tinha 5 pontos: a existência de Deus, ele deve ser adorado, a virtude é o seu verdadeiro serviço, o homem deve se arrepender dos seus pecados e após a morte há recompensas e castigos. O deísmo desenvolveu a ideia de um Deus exclusivamente transcendente, que abandonou sua criação ao seu próprio governo. O Deus dos deístas é chamado de Deus relojoeiro, porque como um relojoeiro faz um relógio e o coloca em funcionamento. Assim também Deus fez sua criação e abandonou. O deísmo nega qualquer intervenção direta de Deus na ordem natural. Após a apresentação dos pontos básicos de Herbert, outros autores escreveram algumas obras através das quais foram apresentados os princípios básicos do deísmo. John Toland escreveu O Cristianismo Não é Misterioso, e tem aqui uma relação de alguns autores que vocês podem dissecar aí durante o estudo. Esses escritores deístas tentaram vestir o cristianismo com uma roupagem da religião natural e os seus principais conceitos foram: os milagres não são prova real da revelação. A descrição de um Deus negativa, sua retaliação e crueldade eram rejeitados em favor de um Deus amoroso, manso e benevolente. 3. Negavam a intervenção de Deus na criação. 4. O que não fosse provado pela razão deveria ser recusado. 5. A manifestação de fanatismo e entusiasmo religioso devem ser rejeitados. E 6. Negavam a autoridade, a encarnação e a expiação. O legado do deísmo foi identificado tanto na história como na teologia e na filosofia como uma contribuição tanto positiva como negativa. Encerramos a página 114, na página 115, temos uma sequência aqui, deixa eu só... Tá. Página 115. 1. O deísmo, com sua religião natural, é fruto da imaginação e não tem senso dos fatos atuais do desenvolvimento histórico-religioso do homem. 2. Defendeu o direito de contrato social entre o povo e o rei, soberanamente escolhido pelo rei. 3. Opôs-se ao dogmatismo reinante que predominou na Idade Média. 4. Propuseram a liberdade de pensamento e de expressão, bem como o direito de criticar. 5. Criaram um sistema moderno de autocrítica da Bíblia. A partir da crítica textual e da exegese, os estudiosos desenvolveram um texto definitivo da Bíblia. 6. Estimulou a apologia cristã. 7. Contribuiu para o desenvolvimento do racionalismo na Alemanha e na França. 8. A crença da dignidade do homem como ser racional contribuiu para as várias atividades humanitárias. 9. O liberalismo moderno tem suas raízes no deísmo.
10. O deísmo do século XVIII e XIX restringiu a crença num Deus que criou o mundo e instituiu leis imutáveis e universais que excluem qualquer alteração ou imanência divina. 11. O deísmo ainda exerce influência no pensamento religioso odierno com seu racionalismo. E 12, o deísmo influenciou a Revolução de 1789, que se refletiu em toda a Europa. Alguns personagens da história e da teologia têm sido deístas de grande importância. Além de Voltaire, nomes como Leibniz, Reimarus, Lessing, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson. Nos Estados Unidos, Thomas Paine, um dos principais líderes do deísmo, escreveu A Idade da Razão e contribuiu para popularizar as ideias deístas. O deísmo provocou forte reação ao cristianismo ortodoxo e algumas obras foram escritas para responder aos argumentos deístas. Uma grande obra escrita pelo bispo Joseph Butler, a Analogia da Religião, em 1736, afirma que a razão não oferece um sistema de conhecimento completo e que o conhecimento humano é limitado. Butler demonstrou que a melhor resposta aos problemas é dada pelo cristianismo ortodoxo e que o deísmo fundamentado num falso otimismo não tinha explicação para os males e problemas da vida. A crítica tanto ao deísmo quanto ao empirismo foi feita pelo filósofo e historiador escocês David Hume. A partir do empirismo de Locke, Hume questionou a validade do raciocínio indutivo e afirmou que somente através do raciocínio dedutivo é que se pode chegar ao conhecimento verdadeiro. Ele questionou a relação entre causa e efeito, afirmando que ela não é racional e que a tentativa dos deístas para provar a existência de Deus, no sentido de que tudo quanto existe há de ter uma causa primária, não é tão racional como eles pretendem. Tanto o deísmo quanto o cristianismo ortodoxo foram criticados por Hume em suas obras literárias. O deísmo provocou forte reação ao cristianismo ortodoxo e algumas obras foram escritas para responder aos argumentos deístas. Peraí que deu um probleminha aqui na máquina. Máquina, pronto. Pera lá. Difícil. Então, no último parágrafo da página 115, tanto o deísmo quanto o cristianismo foram criticados em sua obra. A Analogia à Religião afirma que a razão não oferece um sistema de conhecimento completo, que o conhecimento humano é limitado. Butler demonstrou que a melhor resposta ao problema é dada pelo cristianismo ortodoxo e que o deísmo fundamentado num falso otimismo não tinha explicação. Nós encerramos já essa página, estamos na página 116 agora. Agora, o iluminismo, na página 116. Paralelamente ao deísmo inglês na França e em outros países estava acontecendo um movimento que recebeu o nome de iluminismo. O iluminismo é identificado como a Era da Razão, foi um movimento filosófico do século XVIII caracterizado pelo culto à razão, a fé no progresso e nos efeitos moralizadores da instrução, a desconfiança com relação à tradição e autoridade e oposição à religião revelada. Fundamentado no racionalismo, Descartes, Spinoza e os pensadores contemporâneos, o iluminismo foi o ponto mais elevado do racionalismo. A tradição, os dogmas e a autoridade foram questionadas. O iluminismo foi aplicado aos vários setores da vida e teve uma importância fundamental para o desenvolvimento da cultura ocidental moderna. O homem foi colocado em uma posição elevada no centro da história e destronou que era o centro
e destronou Deus, que foi o centro da Idade Média. O homem seria a medida de todas as coisas. A razão humana, agora na página 117, a razão humana substituiu a revelação e a ênfase foi colocada não sobre o dogma, mas sobre a moralidade. Uma frase de autoria do filósofo alemão Immanuel Kant se tornou a divisa do iluminismo. Tenha coragem de usar seu próprio entendimento. Nós encerramos na página 117, no primeiro parágrafo, prosseguimos no próximo vídeo. Boa aula a todos, Deus abençoe.